Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente rever algumas questões, alguns toques que eu vou dar aqui a vocês, justamente para vocês terem uma ideia de como trabalhar as questões do SSA e do Enem. A gente está pegando a maioria das questões ligadas ao conteúdo de vocês ou afins, tá? Então, e a gente pega algumas complementando também, né, de outros vestibulares, que é justamente para dar embasamento ao conteúdo que vocês estão trabalhando. Então vamos ver a primeira questão. A primeira questão, gente, ele traz uma reflexão sobre a pegada ecológica. Então, a pegada ecológica, foi um conceito que ele foi criado para representar a relação de consumo e exploração humana, tá? dos recursos naturais. O que é que a gente tem feito, o que a gente tem produzido e quanto tempo a gente consegue recuperar aquilo que a gente destruiu, degradou. Então são reflexões como essa que foi criada, né, para a gente pensar um pouco mais. Então, diante desse texto, desse texto inicial, ele vai trazer também uma reflexão sobre a questão voltada para a geologia, para os movimentos, para o surgimento da Terra, tá certo? O surgimento, a questão dos movimentos, a questão da formação, né, da ação humana, o que é, né? Então, da questão da estrutura, o que é que, qual o impacto é endógeno, exógeno, é dentro da Terra ou de fora da Terra, né? E ele vai tratar da ação do homem, né, nesse meio. Veja, a pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. Vê que interessante aqui, gente. A gente transformar a Terra em Vênus, né, que não tem vida, e, no caso, não vamos chegar aí a Marte. Vê que reflexão de como a gente tem, né, contribuído negativamente para a degradação, né, ambiental. Então, a expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, né? Pessoal, o que ele falou de Holoceno é uma tabela, né, geológica, é um período da tabela geológica, desde a formação da Terra, formação de tudo, até os dias atuais, os primeiros seres vivos. Isso a gente vai ver que foi criado com o objetivo de entender um pouco como tudo surgiu, né? Os animais, né, os primeiros seres vivos, entre outros componentes. Vê o complemento. A época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos. Segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológico. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade da influência humana nos processos. Vê, ele fala nos processos de quê? Cada vez mais o homem tem transformado. O homem tem influenciado os processos eruptivos, erupção vulcânica? Não, né, gente? Não. Quando eu falo na questão nos processos metamórficos, na transformação das rochas, nas transformações existentes, né? Não. Né? A gente vê nesse processo, nos processos magmáticos, na questão do magma, né? E a sua formação,
né? E a degradação entre outros aspectos? Não. Tectônico, placa tectônica também não, né? Placa tectônica, o homem interfere, mas quando ele fala exógeno, ele está falando do quê? Do meio superficial da Terra. Essa parte aqui, o homem sim, ele está vivendo. Essa parte aqui, ele influencia. Tá certo? Então, exógeno, quando ele fala exógeno, realmente o homem. Se tivesse endógeno, professor, não. Porque ele está falando que o homem influencia. O endógeno é dentro, né, da Terra em si. Então, a gente vai ter erupção, tectonismo, né, o movimento das placas, as rochas, o magmatismo, né, entre outros fatores. Mas o que o homem participa é a letra B. Tá certo? 2. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA no caso, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides gerias devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente, inclusive, em países do chamado primeiro mundo, e que traz, como consequência grave, ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Pessoal, ele está tratando de algo ligado a componentes químicos, a questão dos principalmente dos agrotóxicos. Então, a gente viu que atualmente, por exemplo, o governo atual ele liberou uma boa quantidade de pesticidas e agrotóxicos, né, de componentes químicos, vamos dizer assim, para ser utilizados, né, nas lavouras. Diante desses problemas aí, o que é, né, que eu posso fazer para solucionar esse problema? Primeiro, preservar a mata ciliar. A mata ciliar, eu digo que não. Por quê? Eu posso preservar a mata ciliar, é importante porque ela protege o rio. Mas isso não vai resolver o problema dos agrotóxicos, tá? Adoção de prática de adubação química. Quer dizer, eu já estou tendo um problema com químico, aí eu vou colocar mais químico, por favor. Então, é uma questão e também está errado. Letra C. Utilização da técnica de controle biológico. Essa daí é a letra correta, gente. O controle biológico, quando a gente tem o controle biológico, a gente vai, essa biodiversidade que está presente, a gente vai analisar todas as ações. E esse controle vai fazer com que esse problema não aconteça, né? Porque existe toda uma cadeia, né? Essa flor, a flor que necessita da abelha, a flor que precisa de outros, né, insetos, de outros animais, né, entre outros aspectos, são importantíssimos. E a gente tendo esse controle, essa técnica já vai ajudar, né, já vai contribuir para resolver esse problema. Quando eu falo de ampliação do modelo de monocultura tropical, também não. Ampliação, qual é o fator positivo? Intensificação da drenagem do solo de várzeas. Como é? Intensificar a drenagem vai ajudar em quê? Né? Então, só é a gente pegar, gente. Todos vão ter textos, por isso que é importante a leitura. Né? Quem não gosta de ler, quem tem dificuldade, gente, comece a buscar, comece a interagir. Porque isso aí vai dar bronca depois para vocês. A gente tem que estudar, a gente tem que meter a cara, tá certo? Então, a letra C é a letra correta. Ó, essa daqui é bem interessante.
Brasil, Alemanha, Japão, Índia pedem reforma do Conselho de Segurança. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, durante reunião em Nova York. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 países permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje, como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado. Os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Então, gente, esse conselho, como a gente vai ver, tem 10 países rotativos, né? E tem 5 membros permanentes. Esse conselho, né? Esses países se reuniram para fazer uma crítica. Qual é a crítica, gente? Qual é a crítica? Poxa, numa escala global, a gente tem tantos países no mundo e a gente só tem 5, né, que permanecem, né, como permanente, e 10 rotativos. Por que a gente não aumentar isso aí? Por que a gente não aumentar a participação? Porque vocês, só 5 países, né, no século XXI, podem tomar certas decisões. Então foi uma crítica interessante, tá? Que foi posta justamente à organização, à ONU, né? Então, diante desses aspectos, ele pergunta: os países mencionados no texto justificam sua pretensão com a característica comum. Quer dizer, o que é que eles buscam? Qual é o objetivo dele? Um protagonismo em escala global, né? Quer dizer, ter uma certa influência na escala global, tá? Não apenas depender desses 5, mas que mais pessoas, e inclusive eles, possam opinar de forma mais severa, ter uma voz mais alta, né, no conselho, e ao mesmo tempo ter um protagonismo maior, né, em escala regional, né, no seu lugar, na sua localização. Por que não é? Letra A, não, a letra certa é a B, né? Extensividade de área territorial. Não vai aumentar território. Investimento em tecnologia militar. Também não se trata disso. Tá certo? Não significa. Desenvolvimento de energia nuclear. Também não se trata disso. Disponibilidade de recursos minerais. Também não se trata disso. Eles querem um protagonismo maior. E ser representado, estar, né, em seu continente e ser representado. E ter uma boa representação. E ter força. Né, e ter um protagonismo, aparecer, né, de uma certa forma. Então, a gente vai aqui para a questão 4, certo, pessoal? Vamos continuar. Lembre-se, quem vai fazer essas provas, né? Estudar, leitura, tá certo? A leitura, fazer questões, fazer análises, sempre algumas dicas a gente dá. Sempre relaciona o texto inicial com a resposta, certo? Isso é importante. Cuidado para não se perder. Muita gente se perde. Eu já vi coisas absurdas nessa prova, nesse tempo que eu trabalho, né, justamente com essas aulas. Vê, a reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais,
promover um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos no período de 80 a 2000. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descritas expõe a complementariedade entre dispersão espacial e, letra D, gente, concentração econômica. Por que a letra D é a letra correta, gente? Eu estou indo logo para a letra D porque eu vou informar uma coisa a vocês. Porque ele fala da reestruturação, do crescimento das indústrias, e ele traz a dispersão espacial transnacionais. Quer dizer, a empresa ela tem por exemplo, um polo aqui no Brasil, tem um polo na China e tem um polo nos Estados Unidos e tem um polo na Europa, num país europeu. Então essas transnacionais, elas teve uma dispersão espacial, elas cresceram, elas estão em vários lugares do mundo. Porém, elas continuam com a concentração econômica, né? Então, existe um complemento, como ele fala a questão aqui, A dinâmica de transformação geográfica da indústria descrita expõe a complementariedade entre a dispersão espacial, né, mas com a concentração econômica. Tá certo? Compartilhamento de lucro absurdo, a letra E. Descentralização política também não, né, gente? Crise de abastecimento, por favor. Autonomia tecnológica, isso aí não é um fator, tá certo? Então, concentração econômica, apesar de estar em vários locais no mundo, tá? Elas concentram, né, boa parte da sua economia. Então, vamos para a questão 5, certo? Vamos ver. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representados na imagem sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Pessoal, essa questão sempre analise, tá? Questão novinha, tá? Saindo do forno. Ele está dando informação, trópico, Equador, tá? Ele está me dando um planisfério, né? Os continentes, etc. Diante disso, ele está me dando informação da região semiárida e da região árida, quer dizer, deserto. Aqui a gente tem no Brasil, o semiárido nordestino, né? Diante desse fator aqui, vamos ver. Ele fala que a imagem sobre interrupção. Qual o motivo, tá, da gente ter interrupção no Brasil dessa questão, né, ligada ao semiárido e o árido ou deserto? Primeiro, qual é a resposta? A ausência de massas de ar continentais? Tem a massa de ar continental aqui? Sim, gente, a gente tem, né? Predomínio de correntes marinhas frias? A gente tem? Tem também, mas não é um fator, tá certo? Não é um fator que vai influenciar, né? Influências da umidade das áreas florestais. Essa letra C é a questão correta. Gente, as umidades florestais, eles vão trazer uma certa saúde para a região, né? Inclusive a umidade, que são fatores extremamente importantes
né, para que essa área não fique árida ou desértica, tá certo? Então, letra B. Letra C é a correta. Preponderância de altas pressões atmosféricas? Não, também não. Existência da superfície de intensa refletividade? Também não é um fator. O fator que ajuda o Brasil não ter uma quantidade muito grande, né, de áreas semiáridas ou desérticas é justamente a influência da umidade das áreas florestais. Tá certo, gente? Ok? Vamos para a próxima. Bem, essa questão aí, não foi a primeira nem a única que tem caído, né, nessas provas. Então, interpretação, ó, aqui, ó, é todos os continentes juntos, tá certo? O início de tudo. E depois essa dispersão, né, dos continentes, as placas tectônicas, entre outros fatores. Vê, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Qual estabilidade aqui, que existisse aqui nessa região toda aqui? A gente ia ter, se tivesse essa estabilidade, a gente não ia ter todo mundo aqui ia ter, ó, ia ser um mesmo continente, não teria, né, o único continente que a gente chama de Pangeia, né? Então, a partir do momento das placas tectônicas, de deslocamento, ela vai o quê? Cada vez mais, né, se separar. Diante desse contexto, o que se tivesse estabilidade, por exemplo, o ciclo hidrológico, a gente estaria assim ainda se tivesse estabilidade? Não, porque não tem nada a ver com o ciclo hidrológico, né, gente? A questão do ciclo da água não influenciou, né, esse movimento aqui. São as placas tectônicas. Processo erosivo, a questão dos ventos, da chuva, do dia a dia, o desgaste, contribuiu para que isso aqui, né, a Pangeia, ela sofresse cada vez mais o deslocamento de suas placas? Claro que não, certo? Mas quando eu falo de estrutura geológica, a estrutura geológica justamente da Pangeia, esse é um fator que a gente pode dizer que sim, se tivesse estabilidade, estava dessa forma aqui, tá certo? Aí a gente pode dizer que sim. Mas essa área não tem estabilidade, então, se não tem estabilidade, ela vai se deslocando e vai ficar com a configuração, né, de acordo com a teoria, com os continentes atuais, tá certo? Índice pluviométrico, a chuva vai influenciar nesse movimento? Também não, né, gente? A pressão atmosférica também não é um fator. Então, por isso mesmo, a letra certa é a letra C. Tá ok, gente? Pronto. Vê, essa daqui, vamos ver essa daqui, ó. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com algumas condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ao V. O problema da fome não é técnico, né? Pois ela não se deve à falta de alimentos. Não convive com condições materiais para resolvê-la. Quer dizer, não é a condição material que vai fazer, né, resolver tudo, né? Qual é o fator? Pessoal, escala de produtividade regional, quer dizer, a produção não é um fator, porque a gente está abordando, ó, segundo a informação aqui, não se relaciona com a escala de produtividade. Padrão de distribuição de renda, também, o padrão de distribuição também não vai resolver também esse problema, né? Qual a associação que a gente vai ver? Ele quer que seja associado a esse texto aqui, tá? Inicial, a esse parágrafo inicial.
Dificuldade de armazenamento, isso não é um problema também. Quando a gente fala em crescimento da população mundial, aí D, tá vendo? Por isso, ó, a dimensão política por estar associada ao crescimento da população mundial. Quer dizer, como tem crescido essa população? Esse crescimento vai gerar esses problemas também, dessa divisão, tá certo? Então, é um dos fatores. Não é só a falta de alimentos, né? Porque condições materiais tem. Mas quanto mais crescer a população, e onde é que a gente vê o crescimento maior? Principalmente nos países mais desenvolvidos, mais pobres, né? Mais pobres a gente vai ter um descontrole, né? Então, por isso que a letra certa é a letra D. Pessoal, para fechar agora, vamos ver, né, justamente essa questão 8, tá certo? O bônus, demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é adulto. Vê que interessante. O percentual de idosos não é adulto. Diante desse contexto, vamos observar abaixo. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a quê? É o estímulo à atração de imigrantes? Isso. Nem todos os países vão querer atrair imigrantes, até porque alguns, né, muitas vezes tem aversão, né? E a gente vê um problema chamado xenofobia acontecendo muito, tá certo? O que é xenofobia? É aversão ao estrangeiro, aversão a culturas diferentes, tá? B, elevação da carga tributária. Esse, né, justamente vai aproveitar para elevar a carga tributária também. A letra B não é. Quer dizer, vai aumentar em impostos. Não. O que ele pode fazer que vai aproveitar esse bônus é a qualificação da mão de obra, né? Quer dizer, você vai investir e vai qualificar sua mão de obra, né, para que você tenha ela por mais tempo e possa valorizá-la, tá certo? Por isso que a letra C é correta. A ID ele fala a admissão de exilados políticos. Qual o país que vai querer? Eu quero exilados políticos para compor a população, né? Porque a taxa de natalidade ela diminuiu. Vê que negócio legal. Então não é, né, gente? E concessão de aposentados também não é um fator. Então a letra certa é a letra C. Pessoal, queria só agradecer a vocês mais uma vez estar aqui, né, fazendo essas reflexões comigo. A gente está aqui nesse tempo buscando cada vez mais melhorar, né, nossa didática, né, é algo que está sendo desafio, né, não só para mim, como para vários professores do Brasil, da escola, né, onde a gente estuda, mas também do Brasil. Mas acredito que isso tudo vai passar e a gente vai poder estar junto, tá? Vai passar isso logo. Inclusive, trabalhando essas questões. E esse desafio a gente está fazendo o seguinte, a gente está cada vez querendo melhorar. E a gente está buscando, né? Não vem de um dia para o outro, a experiência está fazendo a gente crescer, tá certo? Um abraço a todos, se cuidem, tá? E espero vê-los na nossa volta aí o quanto antes. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, gente.